Kevin Peixoto Abílio, aluno de graduação em Engenharia Mecânica do IFES Campus Cachoeiro, e apresento este vídeo como requerimento para a matéria de cálculo numérico. Bem, eu procurei aqui fazer um PDF para auxiliar na resolução da prova, de modo que aqui as resoluções estejam mais legíveis. Buscarei ser o mais breve possível na resolução da prova, dada a limitação de tempo para o vídeo. Questão 1. A análise da carga térmica que um determinado dispositivo emite implicou no seguinte sistema de equações lineares. Então, aqui, nós temos um sistema com equações lineares. Bem, esse sistema pode ser escrito na forma matricial, que apresenta a seguir: matriz A, ou seja, matriz de coeficientes, vezes um vetor x, tem que resultar no vetor B. Item 1.1. É possível garantir a convergência da solução para qualquer método iterativo a partir de uma solução qualquer? Não. Não é possível garantir a convergência da solução, visto que a matriz A não apresenta dominância diagonal, ou seja, ela não respeita os critérios de linhas e colunas para os métodos, por exemplo, Gauss-Seidel ou Gauss-Jacobi, onde, se observarmos, os termos de maior módulo não são os termos da diagonal principal. Entretanto, podemos realizar algumas manipulações algébricas de modo a obter um sistema equivalente com que a matriz A, ou melhor, a matriz de coeficientes, apresente dominância diagonal. E é o que faremos. Utilizando as noções de operações elementares e equivalência, multiplicaremos dos dois lados do sistema uma matriz de operações elementares E, onde realizaremos sucessivas permutações, de modo a obter um sistema A'x é igual a B', onde a matriz de coeficientes apresente dominância diagonal. E assim obtivemos um novo sistema equivalente ao sistema inicial. Item 1.2. Considerando uma tolerância de 10 a menos 4 em seus cálculos, obtenha 3 iterações sucessivas pelo método de Gauss-Seidel, partindo de um chute inicial nulo. Bem, o método iterativo Gauss-Seidel busca isolar uma incógnita xm para cada uma das equações do sistema, e assim ele utilizará os valores já encontrados, seja nas iterações anteriores ou na iteração em questão, de modo a obter uma convergência mais rápida. Usaremos o exemplo de um sistema com 3 equações, ou seja, teremos uma matriz de coeficientes 3×3 A e J, um vetor de constantes B1, B2 e B3, e o vetor de incógnitas x1, x2 e x3. Teremos então que, para a enésima iteração, o valor da enésima incógnita será dado pela seguinte fórmula. Teremos que a primeira incógnita corresponderá a o seu valor de constante da equação, no caso, por exemplo, a equação 1, subtraindo-se os coeficientes multiplicados pelas incógnitas obtidas nas iterações anteriores, dividido pelo coeficiente da incógnita em questão. A incógnita x2 utilizará a constante b2, subtraindo o coeficiente a21, multiplicado pela incógnita x1, obtida na iteração em questão, e não na iteração anterior. Isso garante uma convergência mais rápida para o método. Assim, vamos utilizar 3 iterações do método mencionado com o chute inicial nulo, ou seja, x0 será 0, 0, 0. Para a iteração, teremos então que I1, ou seja, o x1, vale 31,46, que é o valor da primeira linha das constantes, ou melhor, o primeiro valor do vetor de constantes, somando os coeficientes em questão de x2, ou no caso, m1 e o1. Como partimos de um chute inicial nulo, teremos que m0 e o0 valem 0. E assim temos que I1 vale 3,1148. M1 utilizaremos agora para calcular o valor de x1 e não o valor de x0. O, continuamos utilizando o valor de O0. Para O1, utilizamos o valor de 1 e de M1. Assim, obtivemos o seguinte valor para a primeira iteração do vetor de incógnitas, ou o vetor solução. Para a segunda iteração, utilizamos os valores de M1 e O1, e assim calculamos I2. Para M2, utilizamos I2 e O1, calculamos M2. Para O2, utilizamos I2 e M2. Assim, obtivemos o segundo valor de iteração. Para a terceira iteração, para calcular I3, utilizamos os valores obtidos de M e O da iteração anterior. Para M, utilizamos o valor obtido de I na iteração em questão e o valor de O da iteração anterior. E para o valor de O3, utilizamos os valores de I e M obtidos na iteração em questão. Assim, obtivemos o seguinte valor de solução aproximada: 2,1997, 1,0997, 3,3. Da mesma tolerância, resolvo o sistema acima com uma decomposição LU. Bem, a decomposição LU busca dividir o vetor de constantes, ou melhor, a matriz de coeficientes, em duas matrizes, uma lower e uma upper. A matriz lower possui como suas entradas os valores utilizados como coeficientes de linha, como multiplicadores de linha, durante o processo de triangularização da matriz A, enquanto a matriz upper utiliza a matriz A triangularizada. Dessa forma, não precisamos trabalhar com vetor de constantes durante o método, tornando mais simples, menos suscetível a erro e mais útil para inversão de matrizes que o método de eliminação gaussiana. Utilizaremos o sistema obtido A' x igual a B', visto que assim teremos multiplicadores de linha menores que 1.
Assim, no primeiro passo, teremos os seguintes multiplicadores de linha. Lauer 2,1 será o valor 2,1 dividido pelo pivô, ou seja, o elemento da diagonal principal. Lauer 3,1, mesma coisa, pegamos o elemento 3,1, dividimos pelo pivô, ou seja, o elemento da diagonal principal. Assim, realizamos as operações elementares, ou seja, multiplicamos a linha do pivô pelo valor do multiplicador de linha e subtraímos da linha em questão, né? Temos esse multiplicador, multiplicamos pela primeira linha, subtraímos a terceira, e fizemos a mesma coisa agora para eliminar este elemento, utilizando este elemento como pivô. E assim, a partir da triangularização da matriz A', obtivemos a matriz Upper. E, utilizando os multiplicadores de linha calculados, obtivemos a matriz Lauer. Agora, utilizaremos um vetor auxiliar y encontrado pelo sistema. Lauer vezes y tem que resultar no vetor de constantes. Então, obtivemos o seguinte sistema, que pode ser resolvido facilmente por substituição. Temos o valor de y1, e substituindo ele aqui, encontraremos o valor de y2, substituindo y1 e y2 aqui, encontraremos o valor de y3, ou seja, encontraremos o seguinte vetor como vetor auxiliar. E agora, multiplicando a matriz Upper pelo vetor de incógnitas, devemos encontrar o vetor y, ou seja, teremos um novo sistema, que resolvendo ele por substituição de baixo para cima, facilmente encontraremos os seguintes valores para o vetor de solução. Note que a diferença entre a solução encontrada pela decomposição LU para a solução encontrada pelo método iterativo de Gauss-Seidel é muito baixa. Se olharmos aqui, temos 2,1999, 1,0999, 3,3. Ou seja, para o primeiro valor e o segundo temos uma diferença de 2 vezes 10 a menos 4, e para o terceiro valor não temos nenhuma diferença. O desempenho das ações de um fundo de investimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas durante o segundo mês de início da pandemia é dado pela função. Então temos aqui uma função. Note que essa função é de terceiro grau. Item 2.1. Mostre que a função possui pelo menos uma raiz, e esta é única no intervalo de 1 a 5. Bem, para isso utilizaremos o teorema do valor intermediário visto em cálculo 1, que garante que, se a função for contínua no intervalo escolhido e seus extremos apresentarem valores opostos, ou seja, d de 1 multiplicado por d de 5 resultar em um valor menor que zero, então garantiremos que a função possui ao menos uma raiz. Então, garantiremos que essa raiz é única, mas que ela possui raiz pelo teorema do valor intermediário já é suficiente. Bem, a função é uma função polinomial, portanto, ela é contínua em todo o seu domínio. D de 1 vale menos 9,8667 e d de 5 vale 103,33. Portanto, a função cruza o eixo t em algum ponto no intervalo, ou seja, ela possui ao menos uma raiz no intervalo. Para garantir que essa raiz é única, analisaremos o comportamento da função a partir da derivada d' de t. Bem, como é uma função polinomial, a derivada pode ser facilmente encontrada. Então, teremos uma função simples de segundo grau, do tipo ax² menos uma constante, ou seja, basta passar a constante para o outro lado, dividi-la pelo coeficiente e tirar a raiz do resultado da divisão. Então, facilmente encontraremos que as raízes da derivada são 1,7541 e menos 1,7541. Note que este valor está dentro do intervalo de 1 a 5, e, portanto, a função principal terá um ponto de inflexão dentro do intervalo 1 a 5. Ou seja, se tivéssemos um comportamento assim, por exemplo, seguindo o meu mouse, a função poderia ter cruzado o eixo mais de uma vez, visto que a sua concavidade altera de direção. Basta dividirmos o intervalo, então, em dois outros intervalos menores e verificarmos se a função possui alguma raiz nestes intervalos. Assim, utilizaremos de novo o teorema do valor intermediário, desta vez utilizando outros intervalos, no caso, o intervalo de 1 a 1,75 e 1,75 a 5. Bem, o valor da função para 1,75 é negativo. Ou seja, visto que o valor da função para o ponto t igual a 1 também é negativo, não temos raízes no intervalo de 1 a 1,75, visto que temos dois pontos abaixo do eixo. E, ainda partindo do pressuposto, ou melhor, da conclusão de que d de 1,75 é negativo, e sabendo que o d de 5 é positivo, podemos garantir, pelo teorema do valor intermediário, que a função possui raiz neste intervalo, e que esta é única. Considerando uma tolerância de 10 a menos 4 em seus cálculos, obtenha a raiz da função no intervalo estabelecido anteriormente pelo método da secante, iniciando a análise a partir da segunda semana. Inclua a análise de erro em seus cálculos. Bem, o método da secante é baseado no método de Newton-Raphson, e, portanto, ele busca aproximar a função de sua raiz a partir de um ponto definido arbitrariamente. No caso, utilizaremos o ponto 2, a segunda semana. Bem, o método de Newton-Raphson utiliza a derivada da função para nortear a convergência. Muitas vezes pode ser complicado fazer isso, visto que pode haver um zero da derivada e, portanto, o método de Newton-Raphson não
irá convergir. O método da secante resolve este problema utilizando a reta secante no lugar da reta tangente. Dada a limitação de tempo para a resolução da prova, não deduzirei a fórmula, né, para a reta secante e apenas utilizarei como corolário a seguinte fórmula, onde a sucessora da iésima iteração corresponderá a iésima iteração menos a função da iésima iteração multiplicado pela diferença entre a iésima iteração e a sua antecessora, ou melhor, a antecessora e a iésima iteração, dividida pela função de sua antecessora menos a sua função. Bem, calcularemos o erro relativo a partir do valor absoluto da diferença entre a iteração atual e a sua antecessora, dividido pelo seu absoluto. Uma vez que, como o método ele converge para alguma raiz, então tal raiz deverá estar mais próxima do valor real. E assim calcularemos o erro, tratando ela como se fosse o valor real. Bem, então na primeira iteração, utilizamos o valor T1 como sendo 2, dado o enunciado da questão, e T0 como sendo 5, pois sabemos que há uma raiz no intervalo de 1,75 a 5. E sabemos que não há raiz do intervalo de 1 até 1,75. Que está mais próximo de 2 do que de 5. Assim, utilizando a fórmula já dita, teremos aqui os valores da função da iésima iteração e de sua antecessora. Então, na primeira iteração, jogando na fórmula, obtivemos este valor. E assim por diante, teremos a segunda iteração. E agora sim começamos a calcular o erro, visto que os valores da primeira iteração foram definidos arbitrariamente, e não faz sentido calcular um valor que esteja próximo da raiz com um valor que foi definido arbitrariamente. E assim por diante, temos aqui a terceira iteração, a quarta, a quinta iteração, a sexta iteração, a sétima iteração, e na sétima iteração o método convergiu, com um erro de 4 vezes 10 a menos 4. Então temos aqui que a raiz aproximada pelo método da secante é 3,0029. Repito os cálculos nas mesmas condições da linha anterior, mas utilizando o método da falsa posição. Considere uma tolerância de 10 a menos 4 e mostre o erro percentual estimado em cada iteração. Bem, antes de iniciarmos os cálculos, faremos um breve tabelamento com alguns valores definidos arbitrariamente, partindo do intervalo de 1,75 até 5. Então aqui temos os valores de t e da função d de t para alguns valores inteiros definidos arbitrariamente. Então, analisando aqui, utilizando de novo o teorema do valor intermediário, sabemos que há uma raiz entre os valores 3 e 4. Então, será desse intervalo que partiremos. O método da falsa posição busca reduzir o intervalo a partir de uma média ponderada dos dois valores, ao invés de uma média aritmética, como faz o método da biseção. Então, aqui nós teremos a fórmula ou equação que definirá o valor que queremos convergir para a raiz, o valor C no caso. Bem, este valor será substituído nos extremos da função de modo a manter a raiz dentro do intervalo trabalhado. Então, aqui temos a primeira iteração, onde C será calculado assim, né? Pegamos A, multiplicamos pela função de B, B multiplicamos pela função de A e dividimos pela diferença das duas funções, né? Então obtemos 3,0018 para C. A função de C é negativa, então, portanto, substituiremos A por C. Então, na segunda iteração, utilizando já o intervalo de 3,0018 até 4, obtemos o seguinte valor para C, 3,0025. Substituímos de novo A por C, visto que a função D de C continua sendo negativa. E agora calculamos o erro percentual, da mesma maneira que calculamos no item anterior. Note que começamos só a partir da segunda iteração, visto que os valores da primeira iteração foram definidos arbitrariamente, portanto, não faz sentido calcular erro para valores arbitrários. Então, aqui temos a terceira iteração, utilizando o intervalo de 3,0025 até 4. Convergiu para o seguinte valor, 3,0027. A função continua sendo negativa, então ele continua substituindo o intervalo inicial, né, o intervalo direito. Então aqui temos um erro. Se notarmos, o erro está ficando cada vez menor. Na quarta iteração e para a quinta iteração. E o método convergiu na quinta iteração, visto que a sexta iteração resulta no mesmo valor de 3,0029. Questão 3. Implemente em Fortran 3.1 um código para a solução do problema 1 pelo método de Gauss. Então, abriremos aqui o meu código para a questão 1 pelo método de Gauss. Bem, aqui eu utilizei uma subrotina para entrada de dados manualmente
uma subrotina para o pivoteamento da matriz, caso necessário. Então, aqui terminando a interface, né? Pede entrada de dados. Bem, e aqui entramos pelo processo de eliminação de Gauss, onde ele vai triangularizando a matriz. Terminou, e durante o processo de triangularização, ele também vai alterando os valores do vetor de constantes. Bem, isso aqui eu coloquei só para conferir o teste. Peço perdão pela notificação. E, bem, aqui ao final ele resolverá o sistema triangularizado, onde ele começa de baixo para cima, né, da última linha da matriz, e vai resolvendo as equações. Ele começa da última linha porque o termo da última linha está isolado, e assim resolveremos por substituição direta de baixo para cima. Bem, aqui eu tenho a compilação, né? Utilizei a subrotina de entrada manual para dar os valores da matriz em questão. Decidi não realizar pivoteamento nela, e temos aqui a convergência do sistema para valores próximos dos valores obtidos no item, na questão 1. Bem, então, é basicamente isso. O método de eliminação de Gauss busca resolver operações elementares na matriz de coeficientes, em adição ao vetor de constantes, né, ao mesmo tempo. Assim, ele busca triangularizar o sistema e resolver um novo sistema equivalente de baixo para cima, por substituição direta. Item 3.2. 2 códigos para a solução do problema 2. Um pelo método de Newton, supõe Newton-Raphson, e outro pelo método da bisseção. Então, viemos aqui para o método de Newton-Raphson. Mais uma vez, eu terei a subrotina manual, né, eu tenho uma subrotina para a função e a subrotina para a derivada da função. Assim fica mais fácil trabalhar no código. Né. Carrega os dados, aqui o método ele vai calcular, né, a diferença de tempo de processamento, e ele verificará as questões de tolerância. Ele vai, depois eu explico isso aqui da derivada, né? Ele vai calcular o erro, né? Bem, e ele usa a seguinte iteração. Ele vai utilizar o valor da função dividido pela sua derivada e subtrairá isso do valor obtido de x na iteração anterior. Isso aqui é só por um debug, para ver caso o método estivesse dando algum erro, né? E no final da iteração ele vai calcular uma nova função. E repetindo o processo, somando contadores, até convergir para uma raiz, ou seja, até que o valor da função seja menor que a tolerância, o valor absoluto da função, até que o contador estoure o limite de iterações, ou até que o erro seja maior que, ou melhor, enquanto o erro seja maior que a tolerância. Né? Então, vindo aqui para os outros códigos, né? Aqui eu tenho a subrotina manual, a função da questão, e aqui a derivada. Bem, utilizei uma aproximação do teorema visto no cálculo 1, né? A partir do limite. Então, aqui eu tenho a fórmula para o cálculo da derivada, em que ele utiliza a tolerância como uma espécie de unidade de medida, para assim dar uma diferença nas funções, né? Onde x1 e x2 valem justamente o valor de x, subtraindo, no caso de x1, e somando, no caso de x2, a tolerância. Vindo aqui no processamento, né, eu dei a entrada manual dos valores, né, a partir do ponto 2 da segunda semana, dei uma tolerância de 1 vezes 10 a menos 4, no máximo de 100 iterações, e assim o método convergiu para a seguinte raiz, 3,07236, né, levou cerca de 4,2 vezes 10 a menos 5 segundos, ou seja, ele foi bem rápido, e foram realizadas apenas 7 iterações. Bem, agora resolveremos a partir do método da bisseção. Então, temos aqui o seguinte código, bem simples, mais uma vez calcularemos o tempo de processamento, e o método da bisseção busca pegar um intervalo e reduzir esse intervalo até que o módulo da função seja menor que o módulo da tolerância, ou ele estoure o máximo de iterações. Né? Então, sem muito mistério, mais uma vez eu usei a subrotina para entrada manual de dados e separei a função em um outro código. Então, aqui, né, com o processamento, utilizando o sistema operacional Linux mais uma vez, inseri os dados manualmente, utilizei o intervalo de 1 a 5, ou seja, o intervalo dado pela questão 2, uma tolerância mais uma vez de 1 vezes 10 a menos 4, dei um limite de 100 iterações, e ele convergiu para 3,07236. Foi bem mais rápido que o método de Newton. Em compensação, este método utilizou bem mais iterações, 20 iterações, enquanto o método de Newton utilizou apenas 7. Os dois convergiram para o mesmo valor, enquanto o método da bisseção, para este caso, foi muito mais rápido, embora tenha tido mais iterações. Então, aqui, utilizando o GeoGebra, né, plotamos um gráfico da função. Como é possível observar, ela é uma função que ela cresce e decai rapidamente em vários pontos, e, como já observado no item 2, possui 3 raízes. Bem, dentre os métodos observados, provavelmente o da bisseção seria o melhor para esse caso, visto que, embora ele utilizou a maior quantidade de iterações,
as iterações não tiveram um elevado custo computacional, tanto que com suas 20 iterações ele convergiu mais rapidamente que o método de Newton-Raphson. O método da secante e o método da tangente, que é o método de Newton, não são tão recomendados para esse caso, visto que há um zero da função no intervalo proposto, o intervalo de 1 a 5. Dessa forma, conclui-se que o melhor método seria o método da bisseção, dada sua convergência garantida e sua precisão maior que o método da falsa posição.